Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui então compartilhar com vocês sobre a entrada do planeta Vênus no signo de Gêmeos. Para quem já acompanhou o vídeo anterior, sabe que eu estou utilizando aqui como base 3 mapas para fazer essa leitura, porque nós temos 3 eventos bem próximos acontecendo, tá? Então, quem chegou aqui por esse vídeo da Vênus em Gêmeos, se quiser dar uma olhada no vídeo anterior, que é o vídeo sobre a conjunção de Vênus com Urano, pode ser interessante, tá? Para entender melhor essa entrada da Vênus em Gêmeos. E na sequência eu vou fazer um vídeo sobre a entrada de Urano no signo de Gêmeos, tá? Então esses 3 acontecimentos, eles estão bem conectados. Então vamos lá. Bom, como eu, sintetizando um pouco do vídeo anterior, que eu falei sobre a conjunção de Urano com a Vênus a 29 graus do signo de Touro, com esse Sol que está em Câncer nesse momento, uma Lua em Escorpião, e aqui é um entendimento assim bem de um Urano que se sensibiliza com essa Vênus, né? E aqui essa entrada da Vênus em Gêmeos, a gente vai ter então uma Vênus modificada entrando no signo de Gêmeos. Eu já venho falando isso em outros vídeos sobre o signo de Gêmeos, que a gente está vivendo uma temporada geminiana diferente, e a gente vai poder observar isso de várias maneiras, e inclusive sim, se a gente convive com pessoas do signo de Gêmeos, vamos ter essa percepção. Se somos geminianos ou temos signos, temos planetas ou pontos fortes no signo de Gêmeos, a gente vai perceber isso, que é essa sensibilidade bem da Vênus mesmo, e bem do signo de Câncer, essa coisa assim mais relacionada ao outro, né, a como o outro mexe comigo. Aqui é uma entrada de Vênus em Gêmeos, então na sequência dessa conjunção com esse Urano em Touro, dentro da casa de Escorpião, dentro da casa 8, com ascendente em Libra, então a Vênus regendo esse mapa dessa entrada da Vênus em Gêmeos, a Lua em Escorpião na casa 1, tá? Então aqui o meio do céu em Câncer, com o Sol exatamente no topo do céu, né? Um mapa de meio-dia e 31, um Sol a pino em Câncer. Então aqui a gente pode ver situações dentro dos relacionamentos assim bem pontuais, assim, tanto com a gente mesmo, né, como com pessoas à nossa volta, assim, que podem ser bem chocantes. Talvez, assim, seja essa palavra, tá? Mudanças radicais, assim, nas pessoas, sim. Assim, nossa, nunca imaginei que essa pessoa conseguiria se comprometer dentro de um relacionamento afetivo. Sim, ela consegue. Sim, ela se modifica. Sim, ela pode. Sim, dá. Ela consegue fazer isso, sim. E aqui, como a gente está falando de uma Vênus em Gêmeos que vem de uma conjunção com Urano, nós também podemos falar de amizades também, tá? Às vezes, assim, nossa, eu não imaginei que essa pessoa fosse tão minha amiga quanto ela está se mostrando ser neste momento. Eu não imaginava isso. Eu não esperava isso. A gente vai ter muito essa sensação, tá? Muito, assim, nessa temporada da Vênus em Gêmeos. Eu não esperava isso, mas de uma maneira positiva. Eu não esperava que essa pessoa fosse sair nunca dessa situação. A gente pode, sabe, às vezes olhar para algumas pessoas à nossa volta, né, e ver a pessoa se debatendo, às vezes numa situação que se repete há muito tempo, e pensar, nossa, já desisti de achar que essa pessoa vai mudar, e ela muda. Ela toma um outro tipo de atitude, sabe? A casa 8, ela é uma casa de amadurecimento bem forte, porque ela é uma casa bem introspectiva, ela é uma casa que faz a gente refletir. E aí a gente tem um Júpiter que tá em casa, dentro da casa 9, que vai falar de reflexão. Esse ascendente em Libra, com toda essa atenção voltada para o outro, prestando atenção no outro. Tá? É uma Vênus interessante, porque uma Vênus em Gêmeos, vindo de uma conjunção com Urano, né? Teoricamente, uma Vênus super que fala pra caramba, né? Que gosta de conversar, que gosta de interagir, que gosta... Mas na casa 8,
com uma lua em Escorpião, com ascendente em Libra, é uma Vênus que vai estar mais escutando do que falando. Mais escutando do que falando. Então, assim como eu falei no vídeo anterior, né, que esse Urano está sendo muito modificado por essa Vênus, a Vênus também está sendo muito modificada por ele. E aqui não é num sentido de deixar essa Vênus ligada na tomada, assim. Se fosse num outro contexto, numa outra casa, com uma outra lua, com um outro sol, mas não é, né? Se fosse num outro contexto, a gente poderia ter uma Vênus aqui super mais geminiana como nunca. Nesse caso aqui, não. Ela está sofrendo uma mudança radical por conta de toda a sensibilidade que envolve o contexto que ela se encontra. Sim. Então, assim, e aí não é só no outro que a gente vai perceber isso, é que no outro é mais fácil, né, de ver, porque ele tá de fora, né, então eu olho pra frente, enxergo o outro, enxergo as atitudes dele, né, as nossas às vezes é mais difícil. Só que como é uma Vênus na 8, ela é uma Vênus muito reflexiva, então a gente vai estar escutando mais, a gente vai estar observando mais. A gente vai estar encontrando respostas no silêncio. E ao mesmo tempo tem uma paciência aqui, porque lembrando que é uma Vênus que vem de uma conjunção em Touro com Urano. Em Touro, a 29 de Touro, é muita paciência. O grau 29 de Touro, eu acho que é o grau mais paciente do zodíaco inteiro. Então, assim, tem coisas que... Tem contextos, e a gente não pode esquecer que é uma Vênus em Gêmeos, que vai falar de contexto. Contexto, situação, tudo que precisa ser levado em conta dentro das relações, tá? Então, assim, com quem que eu tô me relacionando? De quem que eu tô falando? Tô falando de um relacionamento afetivo? Não, eu tô falando de uma amizade. Não, é o meu relacionamento com a minha mãe ou com o meu pai. É diferente, tudo muito diferente. Quantos anos tem essa pessoa que eu tô me relacionando, que eu tô olhando pra relação? Não, é uma criança de 5 anos. Não, é um adolescente. Não, é um adulto. Quem é essa pessoa? Eu preciso ter... E não é num sentido... Isso é importante também, tá? Não é num sentido de A gente não tá falando de peixes aqui, tá? Não tem basicamente nada em peixes. Pra não dizer que não tem nada, tem um nó do norte aqui. O que eu quero dizer, assim, não é aquele se colocar no lugar do outro pisciano, tá? Que eu largo o meu lugar e vou lá pro lugar do outro e me esqueço. Não. Não é disso que estamos falando aqui. É eu olhar para o outro em relação àquilo que ele me entrega, que é visível. Que, sabe, que eu olho e consigo enxergar. Sim, é uma criança, ela tem tantos anos. Em que situação a gente tá, né? A gente tá, sei lá. Eu tô falando aqui de alguém dentro de um... Entre amigos, é uma pessoa que eu tô conversando e tem outras pessoas junto? Não, é uma pessoa que eu tô conversando individualmente. Não, é dentro de uma sala de aula. Aonde é? Eu preciso olhar o contexto. Aí o Gêmeos vai bater o pé nisso, que né? É sobre isso, Gêmeos. Eu não posso esquecer disso. Que é a fonte geminiana, é o contexto, é o entorno, é o meio ambiente, onde é que eu tô. Porque senão eu vou esperar que todo mundo age igual, independente do contexto. E aí não, isso não vai acontecer, né? Então a gente vai estar muito mais observador desses detalhes que fazem toda a diferença. Olha, o Marte tá em Virgem, que também é um signo de Mercúrio. Então as minhas ações também elas vão estar vinculadas ao contexto, aonde eu me encontro, aonde o outro se encontra. O saber respeitar os limites, os meus, os do outro. É uma temporada geminiana diferente. Diferente. Tá? Não é assim, brincadeira a qualquer custo. Não, peraí. Deixa eu pensar um pouco aqui, onde é que eu tô, com quem que eu tô fazendo essa brincadeira, faz sentido isso, não faz, tá? Vai ter essa maleabilidade geminiana bem utilizada em relação ao outro, sim.
E aí é isso. Na sequência dessa entrada dessa Vênus em Gêmeos, Urano entra em Gêmeos. Depois de 7 anos aí no signo de Touro e vai passar mais 7 anos, mais ou menos, né? No signo de Gêmeos. Então aqui, e aí é um mapa, eu já tô dando aqui uma adentrada no próximo vídeo, tá? Aqui já é um mapa mais diferente, assim, mas mesmo assim, é um Urano que entra em Gêmeos na sequência de uma conjunção com a Vênus, com um mapa geminiano, né? Um mapa de ascendente em Gêmeos, uma Lua que já não tá mais em Escorpião, uma Lua que tá em Sagitário, já fazendo oposição aqui com Urano, né? Um Mercúrio de casa 13, um Marte em Virgem de casa 3. Tá? Aqui a gente tem um mapa mais agitado, assim, mais, né? E aqui mais veloz. Mais veloz, assim, em 7 anos a gente não vai acreditar aonde a nossa tecnologia vai chegar. E assim, se a gente olhar 7 anos para trás, se a gente voltar 7 anos no tempo, a tecnologia era outra, a gente avançou muito em 7 anos, tecnologicamente falando, e daqui 7 anos esse avanço vai ser muito maior. Muito, muito, muito maior. E é por isso a importância dessa conjunção com a Vênus, porque a gente tem que ter parâmetro. Senão vira terra de ninguém, né? Então, esse é o tema do próximo vídeo. Então, é isso que eu queria compartilhar com você sobre essa entrada da Vênus em Gêmeos. Então, convido a quem não assistiu o vídeo anterior sobre a conjunção de Vênus com Urano, assistir, porque vai dar, né? A gente consegue pegar mais informações sobre esse contexto todo. E na sequência a gente vai conversar, então, sobre essa entrada de Urano no signo de Gêmeos. É isso.